Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, com um tema tão interessante que vai ser o de hoje. Eu estou feliz de estar aqui com a Simone, com Elias, com o José, que são os professores aqui do canal, e eu sou a produtora, meu nome é Lília Oliveira. É um prazer que você esteja aqui. Compartilhe o link com seus amigos, assim você ajuda a disseminar um pouco a palavra de Deus para esse mundo, né? E o tema de hoje é muito interessante, fala sobre as promessas do Apocalipse. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração, por favor. Oramos. Glorioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos nesta live para falar, ó Pai, da Tua palavra. Que Amém. Teu Santo Espírito, ó Pai, nos capacite para Amém. que cada dia possamos conhecer essas promessas maravilhosas do Apocalipse. E esteja, ó Pai, com aqueles que vão ouvir ou aqueles que estão ouvindo. Toque em seus corações para que eles também possam sentir o prazer da de ver aqui as maravilhas que o Apocalipse tem para nós. Pai de Amém. amor, envia teu Santo Espírito que nos capacite cada dia, porque Amém. por nós mesmos nós não sabemos nada, mas precisamos da companhia do teu Santo Espírito em nossas vidas para podermos aprender mais e mais. Estamos Amém. agora em tuas mãos, estejam cada um de nós aqui, é o que pedimos por Jesus. Amém. 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 Em meio ao drama angustiante do conflito do bem contra o mal, em meio a essa luta renhida, em meio a essa tribulação que não cessa, nossa alma encontra reforço e esperança nas graciosas, ricas e preciosas promessas da palavra de Deus. Do seu tesouro de infinita bondade, sabedoria e poder, o Senhor retirou gemas preciosas de esperança que acenam para um futuro glorioso, um futuro de felicidade, um futuro de prosperidade e felicidade no reino de Deus. O estudo de hoje, nós vamos estudar algumas dessas promessas que estão gravadas no livro do Apocalipse, lindas e plenas de esperança, para que nós, desde já, estejamos com muita energia nas nossas ações, com muitas emoções, com muitas energias, com muita fé, de forma que a gente já sabe antes do final que vamos ser vitoriosos e já nos preparemos desde já para desfrutar dessas delícias eternas. Muita atenção, abram os ouvidos, peguem a palavra de Deus e se preparem. Tem muita coisa boa, né, das promessas, e algumas promessas também envolvem o livramento do mal, né? Então, o mal será extinguido, que para alguns não é representa um castigo, né? Mas para os que serão libertos, os que serão livres, representa esperança e uma nova vida, completamente alegre, feliz, contente, saudável. Glória a Deus. E seguindo aqui o nosso roteiro, nós temos um estudo. Vamos começar falando sobre todas as promessas são para os vencedores, ou seja, só terão essas promessas quem vencer, né? Teve um estudo aí que os dois estudos atrás, que a gente abordou essa questão do vencedor, né? A mensagem das igrejas tem isso, ao que vencer, ao que vencer. Então é imperativo vencer. Lembra dessa lição, gente? É verdade. Imperativo vencer. Se você não lembra, tem uma playlist aqui no canal que você pode acessar para rever outros estudos aqui do canal. E para começar então, Simone, o que dará o Senhor aos vencedores quando ele vier? Boa tarde a todos, né? Boa tarde. E para nós vermos o que nós, que seremos os vencedores, iremos ganhar das mãos do nosso Senhor, quero pedir a você, Lilian, que leia Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. E todos que estiverem com a Bíblia em mãos também possam, né, estar seguindo aí a leitura. Uhum. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que verso lindo, né? Que verso maravilhoso. Como o primo José já havia dito, alguns estudos atrás nós estudamos sobre nós precisamos vencer. É o que nós precisamos para receber as promessas que estão escritas no Apocalipse, que Deus deixou para nós. Nós precisamos. Não tem por que não. É vencer ou vencer. Não existe outro termo. E aqui vem dizendo que o nosso Deus, Jesus, o nosso Salvador, disse que ele vem sem demora. E ele diz também que com ele está o galardão. O que é o galardão? A recompensa. A recompensa para os ganhadores. Neste mundo que vivemos, existem o atletismo, né? Lógico, muito bom, muito bonito de se ver e válido, e é bom, precisamos nos movimentar. Mas nós sabemos que aqui o vencedor terreno das competições, somente um consegue ganhar a medalha de ouro. Alguns conseguem o segundo e o terceiro, sendo a de prata e a de bronze. Mas cada país, cada vencedor, cada lutador, cada atleta que está ali, ele quer ganhar a medalha de ouro. E assim também não é diferente para nós cristãos. A nossa recompensa é a coroa de ouro. Aqui ganha-se um troféu, ou o time ganha um troféu, mas ganha-se uma medalha de ouro. Muitos até simbolizando o ouro, só com um pouquinho do ouro. Mas nós, cristãos, iremos receber o galardão, a recompensa, a nossa coroa de ouro. Tudo que nós lutamos aqui ao lado do nosso Deus, nós iremos receber. Muitas das promessas que existem em Apocalipse, nós vemos que elas estão relacionadas com a segunda vinda de Jesus. Porque Jesus já veio aqui, nasceu, morreu por nós, e agora, a segunda vinda, ele virá para nos tirar dessa terra. E aqui vem dizendo também que neste dia, o dia que o Senhor descer, ele destruirá tudo que é de mal que existe nessa terra. E ele destruirá a terra também. E nós temos a certeza em Apocalipse 11:18, você pode ler aí em casa, que está escrito que ele destruirá a terra e dará a vida eterna a seus fiéis. Então, a vida eterna, a coroa de ouro, o nosso lugar garantido lá nos céus, é o galardão que o Senhor Jesus foi aos céus preparar para nós. Já está preparado. É somente ele voltar. E para que ele volte, nós precisamos vencer. Vencer ao lado dele, junto com ele. E você que está aí do outro lado também da telinha, que vai nos ouvir ou está nos ouvindo, você precisa também estar ao lado dele. Você precisa fazer a corrida certa. A corrida dos champions, dos campeões, que é a corrida que é ao lado de Cristo. Amém. Muito bem, prima. Obrigada, viu? Amém. E Elias, que símbolo de vida eterna será permitido aos vencedores comerem? Aqui em Apocalipse 2:7 nos fala desse símbolo, né? Que lá quando Deus criou o Éden, lá tinha também esse símbolo. Eu não vou nem falar o nome desse símbolo aqui, porque está ali na. Vamos ver o que diz o Apocalipse para mim depois entrar nesse assunto. Lê para nós, Lili, Apocalipse 2:7. Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, qual é esse símbolo? A árvore da vida. A árvore da vida. Igual eu estava comentando que quando Deus criou ali o jardim, criou ali o casal, e tinha essa árvore da vida, e eles participavam desta árvore da vida, enquanto não havia pecado. E a intenção de Satanás, naquela época lá, que ele fez ali o casal pecar, a intenção dele é que eles também comessem dessa árvore da vida logo.
Mas imediatamente o que Deus fez? Colocou 2 anjos com 2 espadas flamejantes ali de fogo, para que eles nem chegassem perto, porque se realmente, se eles tentassem chegar, eles seriam mortos na hora ali. Ali seriam mortos, porque Deus não permitiria que tocasse, porque agora imaginássemos nós, uma pessoa que é atropelada, vamos supor, uma suposição, que tivesse acontecido isso, que era a vontade de Satanás. Uma pessoa era atropelada, sem braço, sem cabeça, e essa pessoa jamais morreria. Agora imaginássemos nós, né? Mas nosso Deus é bom demais, nosso Deus é muito bondoso. Imediatamente tomou a providência para que não tocasse ali mais naquela árvore. E aí entrou o pecado no mundo, mas Deus disse para nós que quando ele voltasse para nos buscar, que esta árvore está no centro lá ainda para ser desfrutada por todos que ali chegarem para comer desta árvore, né, da vida aqui. Então deve ser muito gostosa, né, estar ali, né, nesta árvore e comendo ali do fruto dela, né? As E folhas, né, que vão ser para folhas, cura. as folhas é para cura. Aí a gente fala assim: Vai haver doenças?" Não, não vai haver, porque essa árvore é justamente é o poder de Deus, né, que simboliza para nós, para que nós não tenhamos mais morte, nem dor, nem problema nenhum. Então vale a pena nós nos sacrificarmos por Cristo, sacrificar por Cristo, né? Dar a nossa vida por Ele, porque Ele fez tudo por nós, para que um dia nós também tenhamos vida eterna. Amém. Obrigada, Elias. E José, apesar de ser o Todo-Poderoso, como que revela Deus a sua compreensão e ternura? Apocalipse 1:17, Apocalipse 2:24, Apocalipse 3:10. Apocalipse 1:17 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o versículo 18 diz: E aquele que vive estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A reação de João, quando viu aquele ser iluminado e cheio de poder, foi que as forças se esvaziaram e ele caiu, né, a seus pés como morto, ou seja, não restou nele força alguma. Muitas vezes, né, o profeta relata que falta o fôlego, que não sente forças. Daniel também, né, tem esse mesmo testemunho, tá? Porque a presença de Deus, a presença angelical, uma presença assim de mais poder, dá essa sensação, né, de perder as energias. Porém, né, Jesus Cristo pôs a mão sobre João dizendo: "Não temas", tá? Trazendo uma palavra, ó, não precisa temer. E também trazendo energia e o fortalecendo. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse ser todo-poderoso, ele compreende as nossas fraquezas, nos fortalece e fala para nós não temermos. Nos apresenta que ele é a fonte da vida, que ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele consegue tirar as pessoas da sepultura. E ele é o primeiro e o último. Nele, todas as coisas subsistem. Para ele, por ele e dele, né? Tem até uma melodia que a Lília, a Lília gravou aí no canal aí no vídeo, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então ele tem compreensão das nossas fraquezas, fortalece e traz esperança, tá? Apocalipse 2, versículo 24, Lília. Apocalipse 2:24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, as mensagens das 7 igrejas começam assim: eu conheço, eu sei as tuas obras,
eu sei as tuas características, eu conheço as suas necessidades, eu conheço as tuas virtudes, né? Então, é uma característica da mensagem de Deus para as igrejas que ele nos conhece. E aqui ele diz o seguinte: olha, eu sei que aonde você está, onde você mora, né, tem pessoas que não têm essa doutrina. E também tem a ação de Satanás, né? Conhece as coisas profundas, ou seja, Satanás atua. Outra carga não colocarei sobre vós, somente conservas o que tendes até que eu venha. Ou seja, outra carga não colocarei sobre vós. Tá? Deus dosa a carga segundo cada um pode suportar. Não tem tentação que não seja humana. Antes, junto com a tentação, também vem o livramento. E a tentação é numa quantidade que você possa suportar. Lembrando também as parábolas de Jesus, a um ele deu 1 talento, a outra ele deu 3 talentos, a outra ele deu 5 talentos. Cada um conforme a sua capacidade. Então, esse texto também reforça que Jesus Cristo nos conhece, nos fortalece e dosa, tá, o tipo de provação que a gente pode suportar. E a terceira passagem, Lília, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, da mesma forma que o povo de Israel foi protegido quando caía as pragas no Egito, Deus vai guardar, vai proteger o seu povo da hora da tribulação. Isso significa que o povo não vai passar pela tribulação? Vai passar pela tribulação, mas vai passar protegido por Deus. Tá? Vai passar tendo fé em Deus, vai passar confiando, vai passar com muita fé. Esse guardar a hora da tribulação é dar fé para você passar. Vai proteger que você não vai ser enganado, que você não vai enfraquecer, que você não vai esmorecer. Tá? Uma outra forma de você entender isso aqui, essa mensagem ela está na carta à sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Então, quando ele fala assim que, né, não vai ter mais carga sobre vós, na igreja aqui de Tiatira, não vou ter mais carga sobre vós, aqui fala o quê? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra. A provação que há de vir sobre a terra, ele não acontece na sexta fase, ele acontece na sétima fase, que é a última fase da igreja. Então, eu vou guardar você, ou seja, a igreja de Filadélfia não vai passar por essa última fase, né? Mas quem estiver vivendo nessa fase final vai ser protegido por Deus, mesmo em meio às pragas, né? As pragas vão estar caindo, como diz Salmo 91, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás o castigo dos ímpios. Então você vai estar no meio da tribulação, mas sendo preservados por Deus. Muito obrigada. Agora a gente vai entrar numa sessão que fala sobre o inimigo a quem devemos vencer, que a gente sabe que é Satanás, né? Simone, quem é o adversário que devemos vencer? Para sabermos, né? Nós já sabemos quem é, mas biblicamente, né? Eles tem vários textos e nós vamos ver também em 1 Pedro, né? Primeira carta para Pedro, que está em 5, 8 e 9. Então, 1 Pedro 5, 8 e 9. Leia para nós, Lilian, para nós termos certeza, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, nós sempre estamos falando que a ordem foi vencer, mas vencer o quê? Né? Então, chegou a hora de nós já falamos, as provações, as tentações, mas há muito mais do que isso.
há um arqui-inimigo, um grande inimigo, o herói terreno, né? Daqueles que querem fazer parte do reino dele. E este é Satanás. Aquele que ele fez aquela rebelião no céu. Ele não saiu sozinho. Ele queria levar todos os anjos, mas os anjos perceberam a bondade de Deus. Mas infelizmente a terça parte é muito anjo. A Bíblia tem lugares relatados para nós que fala que choveu anjos 3 dias, é isso? Se eu não estiver enganada, né? E são muitos anjos caídos aqui na terra. Mas a sétima parte dos anjos ficaram firmes. Eles lutaram e venceram. Nós também. Nós também estamos nessa batalha. Nós também estamos nessa guerra. Então, é ficarmos ao lado de Deus e vencermos. Porque, em sua rebelião contra Deus, Satanás, ele não só quis destruir a Deus, que era o plano, era o intuito dele, né? A ganância, a arrogância. Ele também quis destruir o filho, ele também quis destruir o planeta Terra, o universo, né? O planeta Terra que havia sido construído, feito, e ele tentou e conseguiu fazer com que o primeiro casal pecasse. Só que o que ele não sabia é que a ordem, desde lá do Éden, quando havia o plano para nos salvar, como nós vimos no outro estudo, né? O plano da salvação de Jesus vir morrer por nós. Ele não sabia que era dito para nós para vencer, lutarmos ao lado de Deus e vencer. Vencer o quê? Vencer todo o mal que Satanás coloca na nossa frente. Vencer lutando com a doença, porque ele coloca também. Vamos lembrar de Jó, né? Ele disse para Deus que Jó estava muito bem. E assim ele faz com os filhos de Deus. Ele olha para nós no meio dessa turbulência que estamos passando e ele diz: está tudo bem, está tudo muito bom. Vamos lá jogar um pouquinho, né? Vamos lá jogar um pouquinho de fogo. Mas, para a honra e glória de Deus, nós estamos ao lado do nosso grande Deus. Amém. Estamos aguardando o nosso galardão, a nossa recompensa, que não demora. Então, nós sabemos que o inimigo que nós precisamos de vencer é Satanás. Sozinhos, jamais. Sempre, sempre e sempre ao lado do nosso Deus. Lutando toda hora, todo minuto. Vencer como? Pensamentos, palavras, ações, atos. Vencer ao abrir o celular. Hoje em dia nós falamos muito isso. Ao abrir o seu tablet, o seu smart, o que você tiver. Seu PC, seu note. Vencer. Porque muitas vezes ele já joga algumas propagandas, vamos falar para os homens aí, né, para os rapazes, algumas propagandas que às vezes não eram nem para estar ali, mas estão. Ali é a hora de vencer. Para nós mulheres também vencermos a moda, vencermos a fofoca, vencermos muito. Vencermos o olhar também para alguém que está aí dizendo que é musculoso, malhado, mas nós temos que vencer tudo. Tudo. Porque o inimigo, não, ele não brinca, ele não para um minuto. Então, vamos juntos, ao lado do nosso Deus, vencer, vencer e vencer. Amém. Amém. Obrigada, prima. E Elias, que conduta introduziu o diabo na terra a fim de destruir-nos? O inimigo ele é tão sagaz, né, que ele veio estragar aquilo que Deus fez tão perfeito, né? Deus, quando criou o Jardim do Éden ali, fez tudo muito belo, tudo muito bom, mas ele deixou o casal ali precavido, dizendo que eles não se afastassem um do outro, mas sempre estassem na presença de Deus, porque havia um inimigo sagaz tentando destruir ali. E ele acabou conseguindo fazer isso, né, porque houve ali houve ali o pecado, porque ela deu ouvido ali à voz de Satanás. Mas para entrarmos nesse assunto e confirmarmos, né, aqui sobre
essa conduta. Lília, lê para nós aqui, 1 São João 3, de 4 a 8, depois Isaías, também Isaías sempre vem relatando, Isaías 24, 5, 6. 1 São João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E 1 João 3, 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lê Isaías já também? Pode ler Isaías também. Isaías 24, versos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Misericórdia, né? Então, esse verso de Isaías aqui, ele é bem pesado, né? Mas respondendo aqui, né, essa conduta que qual é a conduta introduzida aqui, o diabo que ele introduziu aqui na Terra, aqui é a transgressão do pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, né? E então nós vemos aqui toda a transgressão, né, da lei, né, é aquele que pratica o pecado. E procede de quem? Procede do diabo. Então não procede de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que fazemos, falamos, né? E sempre estar buscando orientações divinas para que Ele nos oriente e nos capacite o que a Bíblia vem revelando para nós, para que compreendamos o que realmente a Bíblia vem dizendo para nós. Você pegar a Bíblia, pegar um versículo de qualquer maneira e começar a falar, todo mundo fala, mas temos que compreender realmente qual é os preceitos que Deus quer de nós através da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra ali o caminho, a verdade, porque a própria Bíblia diz ali em São João, né? Acho que é 5,39 ou 3,39, eu sou o caminho e a verdade, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque a verdade, que Jesus é a verdade, né? Então nós vemos que Jesus realmente, ele é a verdade. Então nós temos que estar nos introduzindo cada dia, diariamente, nos braços de Cristo, porque o inimigo, ele é tão sagaz, que ele nos tenta cada dia a que nós venhamos perder a nossa salvação. E Isaías fala muito claro, né, sobre as transgressões da lei. Se nós transgredirmos as leis de Deus, aqui vem falando que nós seremos queimados, os moradores da terra serão queimados. Então, nós temos que estar andando nos caminhos do Senhor, buscar ao nosso Deus a cada dia, porque o inimigo ele nos leva a pecar a todo momento, a toda hora. Mas Jesus Cristo está ali de braços abertos, nos esperando para que nós chegamos até Ele e pedimos ali o perdão daquilo que erramos, né? Onde nós pecamos. E aqui vem falando numa nota aqui, aqueles que, em nome de Cristo, falam contra a lei, deveriam repensar as suas teorias. Se aquele que pratica o pecado, portanto, é transgressor da lei, é do diabo, então não é de Cristo. Então nós vemos aqui, a Bíblia ela fala claramente, aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Ele não é de Deus. Porque Deus, quando ele fez o mundo, ele fez ele perfeito. Mas ele deixou um escape. Se o homem viesse a cair, ele teria ali o escape que Jesus Cristo viria e morreria por nós, para a remissão dos nossos pecados. Hoje, Jesus Cristo é o nosso escape. Hoje, ele é a nossa remissão dos nossos pecados. Se nós chegamos cada dia diante dele, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos remidos. Ele nos perdoa. Mas para isso nós temos que crer e confiar que ele é o nosso Criador e Salvador. Amém. Obrigada, Elias. E, José, que duas características tem o remanescente fiel a quem Satanás odeia e persegue? Apocalipse 12, versículo 17. 12, 17. Irou-se o dragão e contra a mulher,
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão, ele perseguiu a mulher, tentou matar o filho quando nasceu, né? A mulher representa o povo de Israel, a igreja, da qual veio o Messias, né? E também ele perseguiu Cristo ali, tentando matar Jesus Cristo logo na infância, quando Herodes deu a ordem para matar as crianças em Belém e nas cidades circunvizinhas e finalmente, né, tentou contra Jesus Cristo na cruz, depois a perseguição aos discípulos, etc. Então, o texto diz assim: Satanás, ele persegue, que ele odeia, que ele vai atrás tentando destruir o remanescente. E quais são as características do remanescente? Guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Não tem outros deuses diante de si, não fazem para si mais de escultura, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra pai e mãe, não mata, não rouba, não adultera, não cobiça. Esqueci algum? Ama o próximo, né? Ama a Deus, etc. Então, são as características das pessoas que estão ligadas a Deus e a seu governo. Como disse Jesus Cristo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tá? E isso é uma característica distintiva. Muita gente se pergunta, mas qual é a igreja verdadeira? Quem é o povo de Deus na terra? E fica confuso. Presta atenção. Que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Né? Então, são duas características muito importantes. A primeira, tá, é guardar os mandamentos de Deus. Então, olha para a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então, as igrejas que ensinam em suas doutrinas que a lei de Deus foi abolida, que não é mais preciso guardar os mandamentos, que isso é coisa do passado, né, que isso aí é coisa dos judeus, que atualmente a gente vive na graça e que não precisa mais obedecer a Deus, ele já não tem a primeira das características do remanescente, do povo fiel de Deus, já desqualifica. Tá? Só essa característica, se bem compreendida, já descaracteriza 99,9%. Tá? Por quê? Porque eles desobedecem e ensinam a desobedecer e a não respeitar e a não valorizar os mandamentos de Deus. Tá? E essas igrejas estão lotadas de gente, o pessoal gosta de financiar seus pastores. Eu dou meus dízimos e minhas ofertas, só não fala de obediência comigo, eu quero viver na vida do jeito que eu quero. Então, como a gente viu na pergunta anterior, né? O pecado é a transgressão da lei. A lei representa o caráter de Deus. A lei, ela delimita o que pode e o que não pode para você poder ser preservado e viver feliz. Tá? Não existe liberdade absoluta, só existe a liberdade relativa. Eu moro aqui no apartamento. Se eu tirar a gradinha de proteção e falar assim, eu vou me jogar daqui de cima lá para baixo, é 2 segundos de liberdade, que eu vou voar que nem uma bigorna. E vou me estourar lá no chão. Eu não posso forçar contra as leis naturais. Tá? Aqui tem minha esposa, aqui tem os nossos 2 amigos. Se eu ofender eles, semana que vem eles não estão mais aqui. Então, os relacionamentos humanos também são pautados em educação, em respeito, né, em carinho. Né? Trata as pessoas com carinho, trata as pessoas com respeito, e aquilo ali você também vai ser respeitado. Agride, você também vai tomar agressão. Tá? Então, os relacionamentos sociais também são a vida. Eu não posso chegar e falar assim, agora eu vou me mergulhar ou me jogar, ou não sei o quê, porque o corpo não aguenta. Eu tenho que respeitar os relacionamentos sociais. E com Deus, eu tenho que respeitar o que Deus falou também. No dia, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Existe um limite ali. Tá? Então, Satanás, ele tenta você
para você não respeitar as leis, as regras do governo de Deus. Se você não respeita, você vira uma pessoa que você vai causar problemas para os outros e para você mesmo. Tá? Você vai ofender a Deus, você vai viver igual um idiota, prestando culto a um pedaço de madeira, de pedra, de metal. Oh, esse aqui é meu Deus. Né? Até hoje, na hora do almoço, estava comentando com meu filho e com a minha esposa. Teve países do mundo que adoraram rãs. Países que o Deus deles é a vaca. País que o Deus deles é a lua. Países, né, que o Deus deles é o sol. Grande parte dessas civilizações, muitas delas que acreditaram nisso, já foram destruídas, foram banidas, né? Quantas tribos existiam na América do Sul que hoje, incas, astecas, isso, aquilo, outro, que é isso aí, pessoal? Já desapareceu. Por quê? Pessoas que adoram coisas assim, eles acabam incorporando na sua comunidade muita maldade. A comunidade não sobrevive. Tá? Esse negócio de querer preservar indígena, porque isso, porque aquilo, porque a cultura, que não sei o que, tal, tem uma parte que é positiva, que é a tradição, etc. Mas junto da crença desses povos, vinha muita coisa ruim, muita coisa que era engano satânico que trabalhava nesse povo. Tá? Então tem muita dessas comunidades que matam uns aos outros, que pegam as crianças e matam, cheio de coisa errada. Então, assim, o melhor para o ser humano é guardar os mandamentos de Deus, obedecer à lei, vender das regras. Bem feliz e bem-aventurados são aqueles que têm a instrução do Senhor, o caminho do Senhor. Tá? A outra característica aí do Apocalipse 2:17 é o que fala Apocalipse 12, versículo 17. Fala o quê? Do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus tem a ver com a origem de toda a Bíblia e do livro do Apocalipse. Né? Deus revelou as mensagens, o Evangelho, e Jesus Cristo, por intermédio de seu anjo, revelou, todos devem ouvir. Passou pelo seu anjo, pelo seu servo João, às igrejas. Tá? Então, o testemunho de Jesus é o testemunho de Deus. Né? Apocalipse. Lê, Lília, esse texto aí. Em Apocalipse 19:10 diz que ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu mencionei, né, as palavras de Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, fala lá desde o início, no preâmbulo do livro, e aqui no final do livro, tá, gente? A última palavra de Jesus Cristo aqui no Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Promessa da volta de Cristo, uma das promessas mais fortes que tem, né, no Apocalipse, de que ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Aí ele fala o quê? Aquele que dá testemunho dessas coisas. O espírito de profecia, tá? Espírito Santo falando aos profetas, é o testemunho de Jesus Cristo. Então, guardar os mandamentos de Deus e aceitar os testemunhos de Jesus Cristo e de seus profetas. São essas as características do povo de Deus. Tá? Eu acho que eu fui bem claro. Né? E também já aproveito e faço um apelo. Se a sua igreja não ensina essas verdades, comece a frequentar outra. Venha fazer parte aí do remanescente fiel povo de Deus agora do final dos tempos. Tá? Procure aí uma igreja adventista próxima da sua casa e vá frequentar lá. Fica perdendo tempo não, porque a salvação é uma coisa muito preciosa e tem muita enrolation nesse mundo aqui. Tá? Quem crê na palavra de Deus sabe dessas características e se move. A gente de fé, ação, vai, se move. Porque não quer se perder, quer ser vencedor. Muito obrigada, José. Agora nós vamos entrar numa sessão do estudo que fala sobre como que se obtém a vitória. Simone, em Apocalipse 1:5 diz que Jesus ele nos ama e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. O que devemos fazer para que o Senhor
ele nos lave com o seu sangue. Vamos lá. Nós teremos dois versículos, duas passagens, né? Dois livros. Nós Uhum. vamos ler Atos 2, 37, 38 e Lucas 13, 3. Pode ler para nós? Aham. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Lucas, capítulo 13, verso 3 diz: Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, nós vemos aqui que até as promessas de castigo do Apocalipse, que para alguns parecem negativa, elas revelam o amor de Deus para conosco, para nos ajudar a chegarmos ao arrependimento. As repreensões, os castigos, eles são por Deus para nos ajudar a chegarmos ao arrependimento, a termos o perdão. Aqui vem nos dizendo que, então, o que devemos fazer para que o Senhor nos lave com seu sangue? Quando nós pedimos perdão a Ele, nós chegamos até Ele e somente pelo sangue dele derramado na cruz é que nós conseguimos perdão. Não é através de homem, de mulher, de ninguém, de animal, de nada. É por Cristo, somente pelo nosso Salvador, nosso único Salvador e intercessor. Deus, ele nos perdoa. Então, o que nós precisamos de fazer? Arrepender-nos. Arrepender de de tudo errado que a gente faz. Pensamento ruim por alguém, uma falácia errada também, pensamentos, tudo que nos vem a afastar de Deus, nós precisamos de nos arrepender. Porque muitas vezes nós estamos tão egoístas que nós fazemos o erro, né? Vamos fazer um exemplo aí, cometemos um erro contra o nosso próximo, e nós ainda achamos que ele que é culpado. E a gente vai para a igreja, toma a santa ceia. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não estivermos pedindo a Deus. Porque é muito fácil nós culparmos os outros. Agora, pedir perdão para alguém e perdoar, nossa, não é fácil. Nós somos humanos. Nós já nascemos no egoísmo. Pequenininho nós queremos só para nós, só nos dá primeira Uhum. palavrinha. Mas nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de quando nós estamos no culto, que está aquela sermão sendo falado, a Bíblia sendo aberta e ensinado para nós precisamos de trazer para a nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos nos arrepender. Nós falamos, ó, fulano, ó, o que fulano está fazendo lá? Fulano precisava de ouvir e nem está aqui, sendo que sou eu mesma que preciso estar lá ouvindo. Então, nós precisamos de nos arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, nós vamos até os pés de Jesus, nós nos humilhamos até Ele, pedimos perdão, falamos, Senhor, eu sou pecadora, desculpa, sou mal, olha como eu sou, tem misericórdia de mim. Aí é hora que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos lava no seu sangue. É quando Ele chega para o Pai e fala, Pai, olha, a filha ali, olha o filho ali, está pedindo perdão. Aí a remissão. O que é remissão? É o perdão. Aí nós nos tornamos limpos de novo. E o bom é que não cometamos mais. O bom é que saímos dali sem cometer aquele delito. Mas se nós, por acaso, novamente pecarmos e houver tempo, nós precisamos de pedir perdão. Por isso o perdão tem que ser constante. De manhã, de tarde, à noite, toda hora que você está falando com Deus, toda hora que você está conversando com Deus, toda hora que você está elevando uma prece a Deus, precisa se pedir o perdão. E, de verdade, cuidemos para que não caia na monotonia de ser um normal, né? Vou ajoelhar, Senhor Deus, que está nos céus, vou pedindo perdão. Tem que ser com arrependimento.
Quando nós fazemos uma oração audível, né, onde tem muitas pessoas, sim, nós fazemos a oração, pedimos perdão pelos pecados, nós fazemos a nossa oração, que é a correta de fazer. Mas quando nós estamos lá no nosso quarto ou no nosso íntimo, em que nós nos derramamos diante de Deus, é ali que nós precisamos de derramar, mostrar para Deus o nosso arrependimento, porque Ele conhece, Ele vê, Ele sabe. Ele sabe quando é daqui para fora e quando é daqui para fora. Ele sabe quando nós falamos do coração e quando nós falamos da garganta. Ele sabe. Talvez você está aí do outro lado e possa dizer assim, mas como assim da garganta? Quem vai se ajoelhar perante Deus e vai falar sim, quando o pecado está muito grande, quando a gente acha que nós não precisamos de arrependimento, nós até falamos o nome de Deus. Podemos até orar, mas se o coração está sujo, está cheio de pecado, como há arrependimento? E assim, consequentemente, como haverá perdão? E como seremos lavados? No sangue do Cordeiro. Sendo que nas bodas, quando Jesus voltar, quando ele for nos levar para os céus, nós já lemos e já vimos que nós precisamos ser lavados, ter as vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. O que é isso? É ter o coração, a mente arrependida, ter arrependimento, receber o verdadeiro perdão. E aí sim, nós poderemos nos considerar pessoas que estamos sendo purificadas pelo sangue de Cristo. E mais uma vez aqui dizendo, se porém nós não nos arrependermos, nós não nos ajoelharmos aos pés de Cristo, não pedirmos a Ele perdão verdadeiramente, é muito sério isso. Porque eu que estou falando para vocês, posso ter alguma coisa contra alguém que me feriu muito. E é tão difícil, a gente leva tanto tempo, né, nessa arrogância nossa. Posso ter alguma coisa lá dentro que eu acho que não tem nada a ver. Aquele pecadinho que para mim não tem nada a ver. Mas sim, tem muito a ver. Então, é muito sério. O estudo que nós estamos fazendo para vocês, todos os sábados, ele é sério. E ele é uma verdade. E não só vocês que estão do outro lado aprendem, nós também. Nós também aprendemos muito. Louvado seja nosso Deus. Porque Amém. aqui, tristemente, amém, vem nos dizendo que se eu não me arrepender de coração, o que vai acontecer, Lília, que você leu? Seremos igualmente perecíveis, morreremos. Nunca mais vamos existir. Então existe vencer com Deus, pedir o arrependimento, se jogar aos pés de Cristo, clamando misericórdia e perdão, para assim sermos lavados e nos tornarmos dignos de estarmos diante do grande Cordeiro, diante do nosso grande Deus, né? Precisamos nos arrepender, precisamos pedir a Deus misericórdia e remissão dos nossos pecados, pois assim nós tornaremos limpos diante do grande Deus, o grande Cordeiro. Tem alguma coisa mais para falar? Ou tá bem? Não, eu acho que está bem claro, né, que precisamos pedir perdão a Deus E e não converter-se de verdade, né? A conversão é voltar, sair do caminho que você está indo e voltar para trás, arrependimento. né? Isso, Do caminho certo. Quando você está numa Sim. estrada e você tem que estar conversão, né? Então, E também, prima, nós precisamos de ter cuidado com aquele caiu, pedir perdão, caiu, pedir perdão, caiu, pedir perdão. Porque aí, se você fica só fazendo esse negócio aí de caiu, 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 Deus vai te perdoar. É lógico. Mas se você entra num ritmo aí de só cair, 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 vai chegar uma hora que você vai pedir tão assim, perdão, Senhor. É aquele perdão que não vem do coração. Temos que ter muito cuidado, cuidar muito, porque a vitória é nossa, em uhum. Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Pri. E Elias, que promessa demonstra que a salvação é gratuita e que é recebida pela fé em Jesus? Ainda bem que nós temos essa promessa, né? E ela é realmente gratuita para nós. Se não fosse, imaginaríamos aquela pessoa pobre jamais iria ganhar a salvação, porque Uhum. teria que comprar, né, a sua salvação. Como ela é gratuita, então ela é para todos. Basta nós crermos e entregarmos nossas vidas ao nosso Salvador.
Vamos ver o que diz Apocalipse 22, 17. Sim. Apocalipse 22, 17 e Romanos 3, 24, 25, vem nos dizendo, né, algo sobre este texto aí. Apocalipse 22, 17 diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E Romanos 3, versos 24 e 25 diz: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E Jesus aqui nos faz o convite. Aquele que ouve, venha. Ele está nos chamando que nós devemos ir até Cristo. Porque se nós não irmos, nós jamais ganharemos essa salvação. Porque ele faz-nos o convite. Ele faz de braços abertos. Estou aqui. Jogue seus fardos até mim. Eu vou te ajudar. Eu estou com você. Vem até mim. Então, Jesus ele faz o convite incansavelmente. Nós estamos hoje aqui fazendo a mesma coisa, trazendo aqui a esperança para aqueles que já não têm mais esperança. Aqui nós estamos levando a esperança que Jesus deixou, uma esperança maravilhosa, o galardão da vida. Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Hoje eu tenho essa oportunidade, eu não sei amanhã. Então, meus queridos, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, aproveita essa oportunidade. Jesus está chamando, venha. O Espírito diz, venha. Né? Então, vamos até Cristo. Porque aqui ele vem falando, e a quem quiser, receba. E é de graça. Não é pago. Né? Antigamente, tinha as indulgências, tinha que se pagar, tinha que dar o que tinha para ganhar a salvação. Hoje, né, eles quebraram essas teorias que a salvação ela não é vendida, ela é de graça. Cristo já deu, ele já morreu na cruz, derramou seu sangue para nós, justamente para isso. Então, para que vender, né, uma coisa que nós temos de graça? Então, quer dizer, são palavras, são ensinamentos errados, errôneos, né? E vários outros ensinamentos hoje que são ensinados para que nós, igual o José disse, se você quer ver realmente aonde está a verdade, pega a Bíblia. Eu nem falo para você vir para a minha igreja, não. Antes, primeiro, pega a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia e vê realmente, lê a Bíblia, o que Jesus está dizendo ali. Ali, justamente, quando José falou os 10 mandamentos. Aí você vai procurar saber qual é a igreja que guarda esses princípios dos 10 mandamentos. Aí você vai correr, vai ver aonde está essa igreja. Então, você tem que aprender, você tem que se corrigir diante de Deus e colocar em prática a sua vida. Porque hoje nós estamos aqui porque nós aprendemos. Eu não nasci na fé, eu era de outra religião. E até que eu aprendesse, eu levei muitas porretadas. A mente é tão fechada às coisas do mal, que o inimigo parece que tampa a mente da gente para a gente não compreender as verdades que Jesus Cristo tem para nós. E hoje a minha mente ela é aberta diante da Bíblia e diante de Jesus Cristo. Porque aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Jesus deixou para nós, é o correto, é verdade. Mas muitas vezes as pessoas dizem, mas papel aceita qualquer coisa. Mas, meus queridos, a Bíblia, ela é um papel, mas não é um papel qualquer. Ela foi escrita por homens? Sim, foi por homens. Foi por quê, então? Foi por homens. Mas esses homens foram quem? Inspirados pelo Espírito Santo. Aí está a diferença. Muitas vezes, mas a Bíblia foi inspirada por assim. Ela foi escrita por homens. Se não fosse por homens, seria por quem? Né? Mas a diferença está aí, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E está dizendo aqui também, né, que ela é gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção de quem? Que há em Jesus Cristo. Então, foi através de Jesus Cristo que nós recebemos gratuitamente, né, de graça, a nossa salvação. Então,
aqui vem falando: "Recebo de graça a água da vida". Quem é a água da vida? Jesus Cristo. Jesus é a água da vida. Quando ele esteve ali no poço ali, né, quando ele estava ali naquele poço ali, chegou aquela samaritana ali: "Ah, se tu soubesses quem te pede água, tu jamais teria sede novamente", né. Ele falou: "Então me dá", ela rapidamente: "Então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede", né. Então essa água é Jesus Cristo, é a água da vida, é a nossa vida. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para que nós tivéssemos vida, nós tivéssemos diante dele e eternamente. Obrigada. E não é porque a salvação foi de graça que ela é barata, né, na Não, não verdade, é barata pelo não, sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né. verdade. E, José, estamos indo já para o final aqui do estudo. Que declaração inspirada por Deus demonstra que o arrependimento e a fé devem ser acompanhados de uma mudança de vida, a conversão, né? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, esse texto, né, juntando com os outros que já foram lidos, mostra que o arrependimento e a conversão são condições para que você seja perdoado. Arrependimento e conversão implica em você reconhecer seu erro, ter tristeza por ele e mudar de atitude, tá? Quando você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de compreensão, Jesus Cristo se cobre com a sua justiça, assume os seus pecados, tá? Os perdoa e você fica diante de Deus completamente purificado. Obrigada. E Simone, nossa última pergunta do estudo: que promessas demonstram que o nosso Senhor quer que os redimidos sejam fiéis? Vamos ler então Apocalipse 2, 10 e 11. Lê para nós, Lilian. Aham. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém por isso, né? Amém. Aqui nós vimos que é uma harmonia perfeita esta passagem com o que Jesus disse para aquele jovem que chegou para ele, que está em Mateus 19, 17, né? E perguntou, né? Que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Cristo disse: Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. Mandamentos. Então, aqui nós vemos que a promessa do nosso Salvador, que os redimidos sejam fiéis, essa promessa, ela é muito forte. Vem dizendo que ser fiel até a morte e dar-te-ei o galardão, a coroa da vida eterna. Então, vamos ver. Nós precisamos de quê? Guardar os mandamentos, não é isso? Que Deus Uhum. falou, ensinou para nós, desde lá do início. Também nós devemos não tirar nem colocar nada na Bíblia, nem nos 10 mandamentos, nem de Gênesis nem Apocalipse, tirar nada nem aumentar, nem diminuir, nem acrescentar. Então, se são os que estão lá, os 10 mandamentos, que foram dados na época de Moisés, então são aqueles lá. E sabendo nós que dentro dos 10 mandamentos que ele deu lá para Moisés, aquela vez que eles estavam no bezerro de ouro, existia já mandamentos. Uhum. Existia já mandamentos. Obediência, obedecer a Deus. Eles precisavam de obedecer. Não poderiam comer de uma fruta só. Eles tinham a vida eterna. Eles comiam da fruta, como foi no começo do nosso estudo de hoje falado, eles comiam da fruta da vida eterna. E somente um que foi dito para eles. Porque nesta árvore que Deus pediu para que ele não comesse, além de testar a obediência, o nosso grande Deus, que é amor, estava dizendo para eles assim: filhos, vocês não foram feitos para conhecer o lado do mal, porque o nome da árvore é conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, não, felizmente eles conheciam bem,
Após eles pecarem, infelizmente, nós que fomos feitos e criados para conhecermos somente o bem, infelizmente nós conhecemos só o mal. Há o bem de Deus sobre nós, é lógico, mas nós só chegaremos ao bem mesmo, ao que os nossos pais viveram, quando nós formos até os céus, quando nós chegarmos lá, quando nós conseguirmos ganhar a nossa coroa. Para isso nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Então aí há uma harmonia, né? Os 10 mandamentos, não tirar nem colocar, seguir aqueles 10 mandamentos. Tudo que ele vem nos ensinando de Gênesis até chegar ao final que nós estamos, toda a história que foi passada, agora já estamos em Apocalipse, e também aqui vem dizendo que nós precisamos de ter uma relação com a palavra de Deus. Mas como assim uma relação com a palavra de Deus? Nossas Bíblias é a palavra de Deus. Nós não podemos ter este livro apenas aberto em Salmos quando nós estamos com medo. É pecado? Não, não, é a palavra de Deus. Quando eu estou angustiada, ansiosa, eu abro a minha Bíblia, leio e deixo aberta na cabeceira da cama, eu durmo tranquilamente, porque é a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. O livro fechado é sagrado, aberto mais ainda, porque aqui está a palavra de Deus. Aqui nestas folhas existem dois capítulos, né? Que foram escritos, um capítulo e um verso, pelos próprios dedos de Deus, lá no pergaminho, e que foi trazido para nossas Bíblias de hoje. Então, nós precisamos de ter comunhão, porque eu tendo comunhão, eu lendo, eu estudando, não é só ler, é estudar. O que eu sempre foco aqui em casa é, gente, estudar. Ler, a gente lê jornal, lê tudo. Agora, estudar, pedir a Deus para colocar em prática. Assim nós seremos vencedores. Nós seremos vencedores, seremos fiéis, vamos conseguir a vida eterna, a coroa das mãos do nosso Deus. E assim, nós chegaremos lá, no lugar onde não vai haver mais nenhuma dor, nenhuma luta, porque a luta é aqui, é agora. E que luta, né? Que luta nós passamos, que guerra que nós enfrentamos. Mas, mesmo que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e falamos assim, nossa, estamos sozinhos. Nós não estamos, porque é o próprio Deus, aquele que irá devolver a vida eterna para nós, é o que disse que está guerreando conosco. Olha que benção. É aquele que vai devolver a nossa saúde física, nossa saúde mental, psicológica. Para isso, ele já começa desde agora a devolver a nossa saúde espiritual. Este é Esta é a chave para vencermos. Pedir a Deus que nos ajude na luta e que vai cuidando e consertando da nossa saúde espiritual. Porque quando nossa saúde espiritual, nossa conexão com Deus está perfeita, está boa, tudo vai fluindo, tudo vai indo bem. E que Deus possa nos dar força. Foi muito bom estarmos com vocês, né? E até o próximo sábado, se Deus quiser. Se Vamos Deus lá quiser. ver com a nossa produtora qual será o próximo tema, né? E vamos Isso. vencer, minha gente, vencer. O nosso próximo tema da semana que vem será os 7 selos do Apocalipse. Olha que tema interessante, hein? Então você não pode perder. Se Deus quiser, estaremos aqui às 15 horas, 15h05, por aí. Esteja presente e convide seus amigos. E para dar o fechamento hoje, Minha decisão. Creio nas promessas do Senhor. Ele disse: a quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Creio também no ensino de Pedro, né, apóstolo de Jesus, quando escreveu: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Por isso decido firmar-me nas promessas de Deus, e com a sua ajuda serei filho fiel e obediente. amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Abençoe o João Paulo.
estava na semana passada, esse chegou agora. Ele falou que vai assistir a live depois. Que Deus o abençoe muito, sua família. E a todos nós aqui, aos professores, Simone, Elias, José, muito obrigada. E, se Deus quiser, estaremos aqui na semana que vem para esse estudo sobre os 7 selos do Apocalipse. Então, não perca. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, gente. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.